Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola não, carta. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. O tema da mensagem de hoje é um pai para chamar de nosso. Esta é uma mensagem sobre o amor paternal de Deus e sobre como nós devemos compreendê-lo para melhor usufruí-lo. Aproveitando que hoje se comemora o Dia dos Pais, eu quero convidar você a uma reflexão sobre o amor paternal de Deus, o nosso Abba, o nosso paizinho querido. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Se você chegou lá, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Diga comigo, Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diga glória a Deus. Aleluia. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos fala sobre as três manifestações do amor de Deus na vida de seus filhos. Deus em nós, Deus através de nós e Deus sobre nós. Eu disse que esta é uma reflexão sobre o amor paternal de Deus e sobre como nós devemos compreendê-lo para melhor usufruí-lo, porque de fato nós só somos capazes de usufruir aquilo no que nós cremos. E nós só podemos crer com todo o nosso coração naquilo que nós compreendemos. Então, este é o movimento que todo filho de Deus precisa fazer para usufruir quaisquer que sejam as bênçãos de Deus, e especialmente hoje, o amor paternal de Deus. Entender, crer e então usufruir. Eu não sei se você se lembra da história do eunuco, no livro de Atos, do eunuco etíope que vinha em sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Ao passo que Deus translada Filipe de Samaria até o caminho onde aquele eunuco estava passando. E quando Filipe vê aquele eunuco lendo o livro do profeta Isaías, ele pergunta para aquele homem: ei, cara, você entende o que você está lendo? Ele diz: não, como eu posso entender se ninguém me explica? E aí Filipe pede para subir com ele, pede para subir na carruagem dele e começa a explicar a ele o livro do profeta Isaías, a porção do livro do profeta Isaías que ele estava lendo, que falava sobre o Messias, sobre Jesus. E tendo terminado de explicar àquele homem o que significava aquela porção do profeta Isaías que ele estava lendo, ele pergunta: ora, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o que me impede de ser batizado? Filipe disse para ele: nada, aqui é água, vamos batizá-lo. Sabe, essa para mim é uma das passagens mais incríveis do que diz respeito a esse movimento mesmo que nós devemos fazer para usufruir as bênçãos de Deus. Entender, crer e usufruir. Isso eu quero convidá-lo nessa noite a essa reflexão, para que entendamos bem o amor de Deus Pai por nós, para que então sejamos capazes de crer com todo o nosso coração nele, para então usufruirmos esse amor em nossa vida. Então Paulo fala sobre essas três manifestações do amor de Deus na vida de seus filhos. Deus em nós, Deus através de nós e Deus sobre nós. Ele diz: olha, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. De trás para frente, a primeira dimensão da qual Paulo fala é Deus em nós, o Pai em nós. Isso fala sobre a natureza de Deus em nós, o Espírito Santo. Deus está em nós pelo Espírito que nos deu. Você pode dizer aleluia? Deus está em nós pelo Espírito que nos deu. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus inacessível, Ele não é um Deus que... Ele não é um Deus alheio ao que nos acontece aqui e agora.
Ele não é um Deus que demora a revelar-se a nós quando precisamos que Ele se revele a nós. Aliás, Ele está mais perto de nós do que muitos de nós imaginamos ou conseguimos realizar, porque o que nós acabamos de ler é que no Espírito Santo que Ele nos deu, pelo Espírito Santo que Ele nos deu, fomos feitos sua morada, sua habitação. Deus está em nós pelo Espírito que nos deu. Deus compartilhou conosco a sua natureza outra vez. Depois de havermos pecado, depois de havermos perdido a sua natureza no Éden, por meio de Jesus Cristo, Ele nos reconcilia consigo e nos devolve àqueles que creem na obra de Cristo Jesus, a sua natureza outra vez, o seu Espírito. Talvez essa seja essa é a maior alegria, na qual todo crente deveria alegrar-se. A presença de Deus, o Espírito de Deus em seu interior. Você sabe o que é isso, irmão? Você consegue realizar a dimensão disso? Você consegue realizar a grandeza disso? O Deus Criador dos céus e da terra escolheu habitar em nós, dividindo conosco a sua natureza, no seu Espírito, que passou a habitar em nós, porque cremos em seu Filho, Jesus Cristo, morto, ressurreto, para nos reconciliar com Ele. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Isso é tão maravilhoso que a nossa mente humana, limitada, muitas vezes é incapaz de aceitar isso. Mas nós só podemos usufruir plenamente o amor de Deus por nós, se entendermos e crermos que Ele está em nós pelo Espírito que nos deu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo está aqui fazendo uma pergunta retórica aos coríntios. Ele diz: olha, vocês não sabem, ou vocês não entenderam ainda, vocês não perceberam ainda o que foi que Deus fez por vocês. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus não é uma visita que vem e vai. O Espírito de Deus não é alguém que vem e fica um pouquinho e depois vai embora. Não, Ele habita. Você nasceu de novo pela fé em Jesus, irmão? Amém? Então o Espírito de Deus está aí em você agora. Deus está em você agora. Deus está em você agora. Deus está em mim agora. Deus está na sua igreja agora. Essa é a primeira dimensão do amor de Deus, do amor paternal de Deus. Deus demonstra o seu amor por nós ao nos devolver a sua natureza. Nós éramos pecadores perdidos, estávamos condenados à morte eterna. Em nós mesmos não tínhamos nada que pudesse justificar a ação de Deus. Foi pura graça. Foi pura graça. Foi o amor de Deus revelado em sua graça, que por meio da nossa fé em Jesus, nos permite receber de novo a sua natureza, o seu Espírito. Deus demonstra o seu amor por nós ao nos dar de volta a sua natureza. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 13, Paulo diz outra vez: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Nós recebemos de Deus o seu Espírito, a sua natureza, e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, irmãos, a primeira alegria com a qual nós devemos nos alegrar a respeito do amor de Deus é que o amor de Deus está em nós, porque Deus está em nós pelo Espírito que nos foi dado. Amém? Essa consciência, irmãos, deve mudar. Essa consciência deve impactar diretamente a nossa relação com Deus, a nossa relação com a sua palavra, a nossa relação com a igreja, a nossa relação uns com os outros. Essa consciência deve impactar diretamente o modo como nós oramos, o modo como nós vivemos a vida cristã. Porque a impressão que eu tenho é que muitos de nós
estamos vivendo a vida cristã aqui e agora, sem essa clara consciência de que estamos na presença de Deus agora. Estamos na presença de Deus ao sairmos daqui, entrarmos no carro para ir embora, ou a caminho de casa, a pé mesmo. Estamos na presença de Deus quando chegamos em casa, estamos na presença de Deus quando nos levantamos para trabalhar, estamos na presença de Deus no metrô, no trem, no ônibus, estamos na presença de Deus no Uber, estamos na presença de Deus na padaria, na drogaria, estamos na presença de Deus no açougue, estamos na presença de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, porque o Deus Todo-Poderoso está em nós. Ele habita em nós. E o que parece é que muitas vezes a gente vive a vida cristã sem essa clara consciência, porque nós vimos a igreja e nós até muitas vezes usamos essa expressão, né? Vamos entrar na presença de Deus em oração, vamos entrar na presença de Deus em adoração. Nós não entramos e não saímos da presença de Deus, porque a presença de Deus não é um lugar para onde se vai e de onde se vem. A presença de Deus é o próprio Deus em nós. Se você canta, Deus está em você. Se você não canta, Deus está em você. Se você ergue as mãos, Deus está em você. Se você não ergue as mãos, Deus está em você. Se você chora, Deus está em você. Se você ri, Deus está em você. O Espírito de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, o Espírito que nós recebemos de Deus, ele habita. Habita. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Que ele pensou, eu vou resolver o problema do pecado de uma única vez. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, eu vou habitar nos meus filhos. Eu estarei neles, dentro deles. E não haverá mais nada. Sabe, é isso que Paulo diz. É nisso que Paulo pensa quando ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez essa seja também uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia, irmão. Quando Paulo diz assim, olha, que diremos então, Romanos 8:31, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que lindo, irmãos. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Celebre a Deus Pai no dia de hoje, irmãos. Porque Deus Pai habita em você. Se você nasceu de novo e você tem o Espírito de Deus, Deus está aí em você. Nós não cantamos, nós não erguemos as mãos, nós não choramos, nós não nos alegramos, não nos expressamos na tentativa de nos aproximar dele, como se isso fizesse que a sua guarda baixasse, como se isso o agradasse tanto que ele decidisse se aproximar de nós. Nós fazemos isso como uma resposta, uma consequência lógica da consciência de que ele está aqui agora. Porque eu sei que ele está aqui agora, ele habita em mim, eu ergo as minhas mãos e canto. Eu sorrio, eu me alegro, eu choro na sua presença. Ele está em nós. Ele está em nós. Aleluia. Então Deus demonstra o seu amor ao nos dar de volta a sua natureza. A segunda dimensão do amor paternal de Deus, da qual Paulo fala, lá em Efésios 4, no texto principal que nós lemos, é Deus através de nós. Olha que interessante, olha o movimento que Paulo sugere aqui, Deus está em nós, ele veio habitar em nós. E quando Paulo fala sobre Deus através de nós, ele está falando sobre a natureza de Deus em nós, mas não mais a habitação do Espírito, mas a obra do Espírito que veio nos habitar, a santificação. Então Deus desenvolve a sua natureza em nós. Isso é Deus através de nós.
Deus em nós, e o Espírito veio e nos habitou. Deus através de nós, Ele agora desenvolve a natureza de Deus em nós, nos santificando e nos transformando à imagem de Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso, irmãos? A sua presença em nós não é aleatória, a sua presença em nós não é um capricho, a sua presença... Não, a sua presença em nós tem uma finalidade, tem um propósito. Nos transformar à imagem de Cristo, nos santificar, nos fazer como Ele é, nos limpar de toda impureza, fortalecer o nosso espírito, a nossa esperança, a nossa fé, para uma vida reta, justa, para uma vida nos seus caminhos. Veja só o que diz o mesmo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chamou, o qual também o fará. Fará o quê, irmão? Nos santificará. Ele começa dizendo, olha, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. É Deus quem nos santifica. É Deus quem desenvolve a sua natureza em nós, no poder do Espírito Santo que nós recebemos. Esse é o segundo aspecto do amor paternal de Deus por nós. A segunda manifestação do amor paternal de Deus por nós. Deus demonstra o seu amor por nós ao desenvolver em nós a sua natureza. Deus através de nós, enquanto estamos vivos, enquanto tememos a Deus, enquanto honramos a sua palavra, Ele está desenvolvendo a sua natureza em nós, Ele está nos santificando, Ele está nos transformando à imagem de Cristo Jesus. Você precisa ter consciência disso, irmãos. Porque nós não somos mais reféns do pecado. Nós não estamos mais sob o poder da natureza pecaminosa que nos governava antes de Cristo. Porque antes de Cristo nós ainda não tínhamos de volta a sua natureza. Mas como nós vimos no primeiro movimento, na primeira manifestação do amor paternal de Deus, Ele devolveu a nós a sua natureza, Ele pôs em nós o seu Espírito. Isso é de fato a nossa redenção, a nossa justificação e a nossa libertação do poder do pecado, do poder da natureza pecaminosa. Por isso Paulo diz, olha, vocês... o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Nós precisamos ter uma consciência clara disso, irmãos, sabe? Porque muitos de nós simplesmente não oferecemos resistência aos pecados que nos assediam. Nós não oferecemos resistência aos pensamentos maus que nos assediam. Nós não oferecemos resistência às pressões que o inferno faz a nós. Porque tentamos encontrar em nós mesmos algum mérito que nos faça fortes o bastante em nós mesmos para vencer essas pressões, para suportar essas tentações. Mas não há mérito em nós capaz de nos fazer fortes o suficiente contra isso. Não é o nosso mérito, é o mérito de Jesus, não é o que nós somos capazes de fazer, é o que Jesus já fez. Jesus já fez. Amém, irmão? Então esse deve ser o seu pensamento e a sua abordagem para com o pecado. Sabendo que a natureza de Deus está sendo desenvolvida em nós pelo poder do Espírito Santo, você deve viver uma vida de autoridade e poder sobre o pecado, sobre as forças do mal. Sabe o que acontece é que a natureza pecaminosa ela não é extinta. Ela continua existindo, mas ela não exerce mais poder. Ela não tem mais o poder de nos fazer reféns. Ela não tem mais o poder de nos levar a fazer aquilo o que é contrário à vontade de Deus, sem o nosso consentimento. A libertação da natureza pecaminosa é como a abertura de uma cela. Nós éramos os prisioneiros e estávamos lá dentro dessa cela, presos. Nós não tínhamos alternativa alguma a não ser permanecer presos, sob o poder, sob a condenação do pecado, manifesta na natureza pecaminosa que nos governava. Mas Jesus veio e abriu a cela. A libertação que nós recebemos
de Deus em Cristo Jesus foi a abertura dessa cela. De fato que agora nos cabe levantar da cela e sair de dentro dela. Entende isso, irmão? Sair de dentro dela. Então não há mais motivos, não há mais justificativas para pecados escondidos, para falhas de caráter que permanecem atrapalhando a sua santificação, para desculpas para não fazer a vontade de Deus ou para não viver nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que lhe é agradável. Não há mais justificativas, não há mais desculpas. A cela foi aberta. Você não é mais um prisioneiro do pecado. Você não é mais um prisioneiro da natureza pecaminosa. Você está livre. Livre. Então Deus está desenvolvendo em nós a sua natureza. Deus está nos santificando, como Paulo disse. E o Deus da paz os santifica em tudo. E no final do versículo 24 ele diz: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Se você teme a Deus, honra a sua palavra e se empenha em viver uma vida digna da sua vocação celestial, você está sendo santificado. Amém? Amém, irmão? Essa é a segunda manifestação do amor paternal de Deus em nós. Ele não só colocou em nós o seu Espírito, mas Ele agora está desenvolvendo no poder do seu Espírito em nós a sua natureza, nos fazendo semelhantes a Jesus. Amém? E você deve celebrar isso todos os dias. Porque quando você celebra isso todos os dias, você fortalece essa consciência. A consciência do que Ele está fazendo. A consciência da sua operação. De novo, irmãos, a tentativa aqui é diminuir a distância que muitas vezes nós mesmos abrimos a partir de um entendimento equivocado da pessoa, dos atributos, da presença, da onipresença de Deus. A ideia é acender uma centelha de alegria no seu coração pelo fato. Não é uma boa ideia, não é uma possibilidade, é um fato consumado na ressurreição de Cristo, na fé de todos aqueles que crerão nele. Ele está em nós e Ele está desenvolvendo a sua natureza em nós, Ele está nos santificando. Aleluia. Todos os dias de manhã você precisa agradecer ao Senhor por isso. Senhor, obrigado por me libertar do pecado, obrigado por colocar o seu Espírito em mim, obrigado por me santificar. Ajuda-me no dia de hoje. Eu não quero atrapalhar a obra do Senhor em mim. Amém, irmãos? Celebramos o amor paternal de Deus hoje. Entendendo e crendo que Ele está em nós, entendendo e crendo que Ele é em nós, entendendo e crendo que Ele é através de nós. E por fim, Paulo diz que a terceira manifestação do amor de Deus em nós é Deus sobre nós. Aleluia. Eu quero que você vá pegando aqui vá compreendendo aqui essa cronologia, digamos assim. O que é Deus sobre nós, irmãos? Deus sobre nós é a sua proteção e supervisão enquanto nós avançamos no seu reino por meio de uma vida santa e em santificação, uma vida para a glória do seu nome. Deus está sobre nós, nos protegendo, nos supervisionando, nos guiando. Irmão, se você puder crer nisso de todo o seu coração, e se você puder viver a sua vida a partir dessa consciência clara de que Ele está sobre a sua vida, Ele está sobre você, sobre você. As meninas dançaram e nós cantamos essa canção muitas vezes. Em teus braços é o meu descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem faz sombra, irmão? É aquele que está sobre nós. Aquele que está sobre nós estende os seus braços de amor e faz sombra. Sombra que nos livra do medo, sombra que nos livra da desesperança, sombra que nos protege. Ele é sobre nós e nos protege e nos supervisiona. Você precisa começar a crer nisso, meu irmão, de todo o seu coração. Você precisa começar a crer nisso de todo o seu coração.
Sejam quais forem as dificuldades que sobrevenham a você, sejam quais forem no bom evangeliquez, né? As tempestades que caem sobre a sua vida, meu irmão. Ele é sobre você. Deus sobre nós não impede que as chuvas caiam, que as dificuldades venham, mas Ele nos protege. Amém. Amém, irmãos. É só nós pensarmos em como seria ter de lidar com todas as contingências dessa vida, que muitas vezes nos roubam a paz, a alegria, a esperança até mesmo. Imagine ter de lidar com tudo isso sem a proteção de Deus, irmãos. Imagine ter de lidar com tudo isso sem a proteção de Deus. Ele é sobre nós. Então, Ele coloca o seu Espírito em nós, Ele desenvolve a sua natureza em nós. E Ele então se coloca sobre nós para nos proteger, para nos supervisionar, para nos guiar. Enquanto nós vamos vivendo uma vida santa e em santificação. Enquanto nós vamos vivendo em obediência à sua palavra. Ele segue nos protegendo, Ele segue nos guardando, Ele segue fazendo sombra sobre nós. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira João 5,18. Você chegou, diga amém. 1 João 5,18. Olha só que maravilha, irmão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha, veja, quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, ou seja, nós nascemos de Deus e estamos guardando os nossos passos no caminho do Senhor, vivendo para fazer a sua vontade. E aí o que acontece? O maligno não pode tocar em nós. O maligno não pode tocar em nós. Enquanto estamos guardando a nós mesmos, enquanto estamos conscientes da santificação que Deus está operando em nós, e enquanto estamos trabalhando com o Espírito Santo para que esta santificação aconteça mesmo, nós estamos guardando a nós mesmos e o maligno não pode nos tocar. Não pode nos tocar. Porque Deus é sobre nós. Deus demonstra o seu amor paternal por nós, ao garantir que estará sempre conosco. Você não precisa abrir, mas em Mateus 28, versículo 20, Jesus disse para os seus discípulos, no finalzinho do versículo 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos. O que eu quero, irmão, que você visualize. Eu quero que você visualize a presença de Deus em você, através de você e sobre você, todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Que eu quero que você se alegre nisso. Se alegre nisso. Nos momentos bons da sua vida, se alegre nisso e celebre a Deus Pai pelo seu amor paternal. Nos momentos difíceis da vida, vá à presença de Deus. Ou melhor, vá à presença de Deus, não. Realize a presença de Deus, contemple a presença de Deus. E tenha dele a esperança e a força que você precisa para suportar o dia mau. Mas saiba, entenda, creia e usufrua o amor paternal de Deus em você, através de você e sobre você. Em você, através de você e sobre você. Amém, meu irmão?
Nós precisamos mesmo, todos os dias, desenvolver essa consciência. É uma expressão que os americanos usam muito, eles usam a expressão praticar a presença. Nós precisamos praticar a presença de Deus. Praticar a presença de Deus. Ser gratos pela presença de Deus. Adorar a Deus. Louvar a Deus. Verbalizar a nossa gratidão. Verbalizar o nosso louvor. Verbalizar a nossa adoração. Verbalizar a nossa devoção. Do fruto dos lábios, disse Salomão, o ventre do homem se enche. Aquilo que nós dizemos é o que enche o nosso coração. Quanto mais nós verbalizamos o nosso amor por Deus, o nosso amor a Deus, a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor a Deus, a nossa adoração a Deus, a nossa devoção a Deus, mais cheios dessa consciência nós vamos ficando. Mais clara vai se tornando dentro de nós essa consciência, a consciência da presença. Isso é praticar a presença. É celebrar a presença. Volta e meia eu falo disso aqui. Você não precisa esperar que algo muito bom ou aquilo que você está esperando que aconteça na sua vida e até mesmo está orando por isso aconteça de fato para que você faça um culto de ação de graças. Você não precisa esperar por isso. Dê ação de graças a Deus todos os dias. Todos os dias. Faça alguma coisa para expressar a sua gratidão. Expresse a sua gratidão a Deus. Tome ação de graças todos os dias. Isso é praticar a presença. Isso deve mudar mesmo, irmão, todo o nosso, sabe? Isso deve nos fazer crentes mais vigorosos, isso deve nos fazer crentes mais alegres, isso deve nos fazer crentes mais atentos, mais prontos, isso deve nos fazer crentes mais fortes, menos frágeis. Sabe, irmãos? Há crentes que às vezes entram numa condição de fragilidade extrema e vai se tornando cada vez mais difícil sair dessa condição. Alguém tem que estar sempre orando, alguém tem que estar sempre pegando na mão, alguém tem que estar sempre buscando, alguém tem que estar sempre falando, alguém tem que estar sempre encorajando, senão ele não vai, senão ele não vira, ele não permanece, ele não avança. Isso é uma condição de fragilidade que vem do quê? Vem da onde? Vem da baixa consciência da presença de Deus. Vem da baixa consciência de que Deus está em nós, de que Deus é através de nós, de que Deus é sobre nós, de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de que Ele provou o seu amor em nos dar o seu Espírito, de que Ele prova o seu amor em desenvolver a sua natureza em nós, no poder do seu Espírito, de que Ele provou o seu amor por nós em estabelecer sobre nós uma proteção, um limite de guarda. Vem dessa baixa consciência e a gente fica vivendo nesse estado de fragilidade. Não. Você precisa permitir que a consciência da presença fortaleça o seu espírito e faça você um crente forte. Os fracos sempre existirão, os mais frágeis sempre existirão. Seja você alguém que vai fortalecer os fracos. Seja você alguém que vai fortalecer os frágeis. Amém? Seja você alguém que vai sacudir aquele que precisa e não estará para sempre nessa condição de quem está precisando. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós já temos. Deus em nós. Nas palavras de Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória está em nós. Amém, meu irmão? Amém? Aleluia, aleluia. Fiquei pensando nesse, a gente geralmente pensa e se refere a Deus como nosso Senhor, como nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que em Cristo Jesus nos redimiu, nos justificou. Sabe, muitas vezes nós perdemos um pouco essa dimensão da paternidade de Deus, do amor paternal de Deus. A minha filha tem o meu DNA, ela tem o meu sangue correndo lá nas veias dela. Sou eu nela. Sou eu nela, minha filha. Ela vai ser desenvolvida, ela vai ser educada.
ela vai ser treinada, ela vai ser mentoreada, sou eu através dela, sou eu guiando, conduzindo e desenvolvendo ela. Por fim, a minha filha tem a minha proteção, tem a minha guarda, eu estou sobre ela, ela tem a minha retaguarda, ela tem a minha dianteira, eu estou sobre ela. Sabe, numa dimensão muito limitada, a gente consegue perceber isso. Quando a gente traz isso para o campo natural, quando a gente traz isso para essa realidade natural na qual a gente vive. Agora você pense, e eu que sou falho, vou falhar no desenvolvimento, em algum momento eu vou perder alguma coisa, eu vou dar um mole, isso é normal. Talvez eu falhe em protegê-la como ela merece, como ela precisa, mas Deus jamais falha. Deus é um Pai perfeito que jamais falha. Jamais falha. Isso deveria ser motivo suficiente para nós explodirmos de alegria, nós nos alegrarmos no Senhor. Amém, meu irmão? Amém? Ainda hoje, no dia dos pais, não deixe de agradecer ao Senhor Deus, por revelar-se a você como seu Pai. Amém? Não deixe de agradecer por isso. Pratique a presença a partir de hoje, irmão. Pratique a presença a partir de hoje. Todos os dias sendo grato, todos os dias amando, todos os dias servindo, todos os dias verbalizando. Seja grato ao amor paternal de Deus, que está em você, é através de você e é sobre você. Amém? Amém, irmãos? Todos os dias. Senhor, obrigado pelo teu Espírito em mim. Senhor, obrigado por me santificar. Obrigado por ser através de mim. Senhor, obrigado pela tua proteção. Obrigado pela tua guarda. Tu és o meu esconderijo. Obrigado por estar sobre mim. Senhor, obrigado por estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja?